Na Argentina não existe vestibular. Não, ou seja, a forma de ingresso é outra. Não quer dizer mais fácil, não quer dizer que não valha, nada a ver. É uma forma de ingresso direta. No Brasil, a gente tem vestibular, que acaba sendo um grande empecilho para a gente entrar na universidade. O custo de vida é baixo em relação, é uma das grandes vantagens. Outra é a segurança. Por mais que é uma metrópole como Roma, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, é seguro viver em Buenos Aires. Com a Educar a gente é a única agência autorizada para te levar pela mãozinha até lá dentro. Intercâmbio na Argentina. Este é o tema do Diversilíngua de hoje. E para conversar sobre isso, vamos falar com a Juliana, do Educar Intercâmbios. E esse episódio vai ser para tirar um pouco das dúvidas, saber que negócio é esse de intercâmbio na Argentina, quais são as possibilidades. E está no ar mais uma entrevista do Diversilíngua. E hoje eu estou com a minha companheira Renata. E aí, Renata? Olá, Diego. É um prazer estar aqui novamente, apresentando mais um episódio do Diversilíngua. Olá, pessoal. Vamos prestar atenção que tem muita coisa boa para quem quer fazer intercâmbio na Argentina. E vamos que vamos. É isso aí. No episódio de hoje, vamos tentar compreender como é que tudo isso ocorre. E para entrar fundo nesse tema, como eu já falei, estamos com a Juliana Wieniewski. É isso, Juliana? Tudo bom, pessoal? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana Wieniewski, da Cunha, português e polonês. Já começamos aí nas línguas diversas, né? Nas origens diversas. E sou diretora da Educar Intercâmbio, estou aqui com vocês para bater esse papo com o Diego e com a Renata. Muito bom. E isso, ó, a Educar nos procurou, pessoal, para fazer esse episódio. Eu gostaria de agradecer a lembrança e vamos tentar fazer desse episódio algo que vai ser útil para muitos dos nossos auditores, ó, dos nossos ouvintes. Isso é eu pensar em francês. Então, para os nossos ouvintes, vamos fazer com que isso seja desmistificado, algumas coisas, e as pessoas possam também, de repente, quem sabe, um país que não pensaram em buscar, assim, se tem esse sonho de morar fora do Brasil, e de repente, a partir deste episódio, poderá entrar como algo a ponderar para o futuro. Então, a Educar é uma agência de intercâmbios com 18 anos no mercado e especializada em graduação de medicina em Buenos Aires. Muito bem-vinda, Juliana. Mas antes de iniciarmos as nossas conversas aqui, o nosso bate-papo, já vou pedir para você que está assistindo este episódio ou que está ouvindo no seu agregador de podcast favorito, que já dê uma favoritada em nós. Se está aí no Spotify, coloca aí uma estrelinha, vai ajudar muito o Diversilíngua, e partilhe esse conteúdo com seus amigos, porque é só assim o Diversilíngua pode se tornar um podcast ainda mais conhecido pela comunidade. Quer enviar pautas para nós? diversilingua@gmail.com. Agora vamos falar com a nossa convidada, Juliana. Juliana, antes de falar sobre a Educar Intercâmbios, que é a agência de intercâmbios para a Argentina, gostaria de saber quem é a Juliana na fila do pão. Na fila do pão português? Nossa, gente, é uma pergunta clássica e, ao mesmo tempo, ela é complexa, né? Quem a gente é? Na verdade, pensando, né? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Taurina, e muito apaixonada por viagens e idiomas. No início eu achava que esse match não podia funcionar, nada a ver viajar e idioma, mas tudo a ver, né, pessoal? Então eu acho que foi um pouco esse amor por viagem, por querer desde cedo pensar em viajar, conhecer outros lugares, desde a adolescência ali, com revistas, naquela época que a gente vê muita gente, era na época da Capricho, todo mundo fazia os editoriais lá na Disney, Estados Unidos, Nova York, enfim, né? E um pouco na Europa, os filmes. Meu pai é jornalista, né? Também já foi radialista, então a gente em casa sempre teve essa coisa, graças a Deus, de cultura geral, brasileira, internacional também. Então foi um pouco disso e pude, por sorte, pelo destino, bênção divina,
eu pude, né, juntar conectar o que seria idioma, o intercâmbio e fazer disso um trabalho, que na verdade eu digo que eu não trabalho há 18 anos, né? É interessante, é transformar o hobby no trabalho. Exatamente. Eu acho que não é a melhor coisa, porque a gente trabalha com o coração, né? Com o que gosta. Eu não vejo como... Claro que há uma burocracia, né? Estamos falando de documentação, legalizações, vistos, modificar, por que não melhorar, mudar a vida de muitas pessoas, né? Mas de uma maneira fluida, porque trabalhar com quem vem para cá é gostoso. É uma mudança importante para as famílias, enfim, tem cada história, é muito legal. E você está em Buenos Aires, é isso? Sim, estou em Buenos Aires, a Educar está aqui há mais de 10 anos, em Buenos Aires, a empresa está há 18 anos, nós estávamos em São Paulo, Porto Alegre, depois abrimos agência física em Buenos Aires há mais de 10 anos. E, sim, eu cuido do que seria a parte logística e de receptivo do pessoal que chega. A gente tem uma equipe no Brasil que cuida da documentação, legalização, vendas, e aqui a gente cuida com uma equipe dessa chegada, desse momento aí glorioso do pessoal. E cuidamos desde a chegada, reuniões informativas e o nosso Edu Clube. Porque a gente também, como vocês, a gente usa o Edu para tudo. Os nossos eduquetos são os nossos alunos e o nosso clube de benefícios, atividades culturais, que chama Edu Clube. Então, a gente se conecta através desse Edu Clube com eles, né? Que é um momento de... A gente trabalha com, imagina, adolescentes desde menores de idade, 16, 17, 18, 20 e poucos anos, alguns adultos também, com 30 e poucos, 40 anos. Então, é um público bastante diverso, digamos, né? Muito bem. E como surgiu? Né? Como é que você começou tudo isso? Boa pergunta. Em 2006, em julho de 2006, né, nós iniciamos a Educar. A minha irmã foi Ana, minha sócia, durante 13 anos. E nós, passeando por Buenos Aires, estávamos de férias, a gente passou na frente de uma Fundação Barceló, que é uma das faculdades mais conhecidas de medicina para brasileiros aqui em Buenos Aires. Nesse momento, começando. E a gente passou e viu um grupo de brasileiros. A gente começou a conversar com eles, e opa, me chamou a atenção. E eles começaram a conversar com a gente sobre as dificuldades que eles tiveram para chegar em Buenos Aires, poder estudar, fazer o documento de identidade. Não existia essa conexão entre estudante, universidade e documentação. Era mato. A gente sempre disse que antes da gente isso era mato. E a gente descobriu um nicho nesse dia literal. E aí a gente quis unir, né, a palavra educação com a palavra Argentina. Então a gente fez a Educar, que o AR é maior de Argentina, e sem tirar a educação, o verbo que é tão importante. Então foi aí que iniciou tudo, literalmente em Buenos Aires, na frente de uma faculdade de medicina. Porque a gente teve dificuldade também de chegar, a gente queria estudar, queria ficar um tempo a mais, e não tinha informação, não sabia como isso era visto, se não era, quanto tempo podia ficar aqui, se era pública para particular. Como assim medicina sem vestibular? Não existe isso no mundo. Como assim? Deve ser falso. Deve ser uma truchada, como a gente diz aqui em espanhol. Mas não, era real. E, claro, agora, né, durante o período do nosso podcast, vou comentar um pouco com vocês como é que é a história de estudar sem vestibular, né? Mas, basicamente, foi isso. Uma história que já começou há 18 anos, longuinhos anos aí. Mas na altura vocês estavam com interesse de estudar na Argentina? Como foi isso? Sim, eu na verdade, a Argentina começou na minha vida na Itália, nada a ver, né? Eu estudava italiano no Brasil, ganhei uma bolsa para estudar, fazer professorado de italiano, eu tinha terminado italiano, ganhei uma bolsa para ficar na Itália um tempo, 6 meses, acabei ficando 1 ano e 2 meses, e eu conheci muitos argentinos que estavam estudando italiano na Itália. Nos fizemos amigos, porque imagina, os latino-americanos são os mais alegres, né? A gente se reúne e tal. Entre brasileiros e argentinos, a gente fez um grupo bem legal. E na volta eu recebi vários convites para visitar onde eles moravam, seja La Plata, Buenos Aires. E aí eu vim, e a minha vontade realmente já não era voltar para o Brasil depois de ter ficado 1 ano e pouco fora. De fato, eu nunca mais voltei para morar no Brasil, gente. Porque depois disso, eu vim para a Argentina pela primeira vez, fiquei todos esses anos, voltei só para abrir agência em São Paulo um pouquinho mais, e voltei para cá de novo. Então, morar no Brasil depois dessa decisão também não aconteceu mais, é muito louco. Pois é, então, como você disse que os estudantes naquela época não tinham muitas informações, tudo era mato,
Como é que foi para você, então, fazer essa mudança para a Argentina? Teve algum perrengue até você abrir a agência, depois ir para... Aliás, né, ter essa ideia de montar sua agência na Argentina, depois ter que voltar para o Brasil. Como é que foi todo esse processo e até você poder chegar a esse nível de ter uma espécie de central para poder dar essa informação já para os outros estudantes, para os novos estudantes, sem que eles passem por isso que você passou? Ótimo, ótimo. Com certeza. Nessa ideia, nesse insight que a gente teve, nessa iluminação, a gente voltou para o Brasil. Obviamente, nós não estávamos na Argentina para ficar nesse momento. Mas, a partir daquele momento, a minha irmã também, muito focada, parece que aquilo mudou a nossa vida, foi uma chave. A gente só falava naquilo, gente. A gente não pode deixar essa oportunidade passar, essa chance. Então, nós voltamos para Porto Alegre. A gente conseguiu um trabalho, na verdade, na época, na Dell Computadores, para a gente ser, na América Latina, uma conexão entre call center, setor de informações, mas mais que nada, para a gente poder já estar conectado com a América Latina, já com foco. Claro, né, na época a gente ainda estava juntando grana para ver como é que abria empresa, como é que a gente fazia. A gente, desde o princípio, quis fazer de uma maneira formal, porque nessa visita em Buenos Aires a gente viu que tudo era muito informal. Algumas pessoas começavam a dar dicas, ajudar, mas deixava as pessoas esperando, não faziam as coisas, não existia uma agência profissional que fizesse isso. Era só uma ajudinha, algo informal. Não, a gente queria fazer profissionalmente para ter a certeza de que as coisas iam sair bem, né? Então, sempre foi abrir a empresa no Brasil, o que demorou aí até engrenar, parecendo mentira, mas no Brasil naquela época, né, entre seus 2 e 3 anos, nós ficamos no Brasil entre organizar a empresa, abrir a empresa e começar a ter os primeiros clientes. Era eu e ela com a pastinha todo dia, né, de 8 a 10 da noite, chegando em casa, matutando o que nós íamos fazer. Não, a internet era incipiente, ou seja, nada, não existia praticamente, né, em 2006. Claro que a internet sim, mas era muito, nossa, não é como agora, né, nada no WhatsApp. Estavam começando ali os grupos de Orkut, se eu não me engano, um pouquinho mais depois, e a gente começava com os grupos de línguas, de idiomas no Orkut. Então foi muito conta-gotas, eu diria. E aí, é claro, conhecendo pessoas, a gente montando equipe, vendo as necessidades de cada um, né? Porque são muitos setores, né? E são muitos detalhes para que tudo dê certo. Tem documentação, legalização dessa documentação, saber as regras, leis, e o que precisa para vir para cá, conectar com as universidades que fazem essa conexão dos estudantes, entender como é o processo de cada universidade, cuidar do alojamento para que essas pessoas estejam bem seguras e tranquilas vivendo aqui, porque ninguém vai estudar estando mal, morando mal, então é um grande ponto. Ninguém fica no país estando mal, e ainda mais 7 anos, que a faculdade dura entre 6 e 7 anos. Cuidar para que essas pessoas estejam em uma comunidade segura. A agência física era importante para que a gente tenha essa conexão. O brasileiro gosta muito da comunidade, da conexão de outras pessoas. Conectar com parceiros e convênios para poder ter quem prepara para a faculdade tal, quem te ajuda com a matemática, química, biologia. Então, aos poucos, parceiros corretos e certos. Até aos poucos, convênios com universidades, tudo foi aos poucos, né? Pré-pagas, que a gente chama aqui, que são as de saúde, como é que a gente chama? Planos de saúde, para poder conectar esse pessoal da maneira certa também, de eles estarem cobertos, né, com a saúde legal, emergencial, de plano de saúde aqui, que os pais sempre perguntam. Eu acho que a necessidade também foi criando, obviamente, os nichos necessários, né? Ah, mas meu filho precisa estar seguro aí, plano de saúde é importante. Não adianta morar num quarto, meu filho quer um apartamento. Talvez casa de família para o brasileiro não seja só essa opção. E aí a gente foi ampliando e deixando a coisa mais robusta, digamos, né? Mas é um trabalho que, inclusive, até hoje, porque as universidades mudaram, né, um pouco nesses anos, a exigência do espanhol, que é uma das grandes fortalezas, né, do que a gente faz, né? E a gente teve que ir se adaptando, encontrando institutos que os preparassem de maneira focada para os exames necessários de espanhol para cá. Não é qualquer faculdade, qualquer curso de espanhol, não é qualquer instituto. Tem que preparar para tal exame. Então, até hoje, a gente tem que estar, obviamente, cuidando disso, né? Vamos entrar agora um pouco mais, né, nesse tema aí dos estudantes que querem ir à Argentina. E uma pergunta que eu tenho é,
É somente gente que quer se tornar médico, que tem esse desejo de estudar na Argentina, ou há outras áreas também? Ou se a Educar também trabalha com outras áreas? Como é que é isso? Perfeito. Não, na verdade, a gente trabalha com outras áreas, né? As universidades, que a gente já vai entrar um pouco no mérito de cada uma, né? Como a Universidade de Buenos Aires tem mais de 100 cursos, a UBA, que é a famosa Universidade de Buenos Aires, primeiro no ranking da América Latina atualmente, né? Mas, por incrível que pareça, e isso não mudou muito nos 18 anos, é que 90% a 95% dos estudantes que nos procuram quer medicina, né? Porque daí a gente entra no viés do vestibular, né? Desse temido vestibular, e na Argentina não existe vestibular. Não, ou seja, a forma de ingresso é outra. Não quer dizer mais fácil, não quer dizer que não valha, nada a ver. É uma forma de ingresso direta. No Brasil, a gente tem o vestibular, que acaba sendo um grande empecilho para a gente entrar na universidade, porque ele acaba sendo injusto, ele faz uma conexão, do meu ponto de vista, não só ela é emocional, né? Então não é só do ponto de vista de eu saber ou não aquilo, enfim, o que está sendo pedido, enfim. Então, respondendo diretamente a pergunta, tem outros cursos, arquitetura, cinema, engenharia, que é muito forte, direito, e então sim, mas é um número menor. A maioria nos procura para a medicina, porque também é o grande forte da Argentina. Prestígio acadêmico, imagina, universidades de 400 anos, como a de Córdoba, 200 anos, como a de Buenos Aires, a Universidade de Buenos Aires, mais de 100 anos a de La Plata. Então, prestígio acadêmico, né? 5 prêmios Nobel entre essas universidades, a Argentina conta. Então, é um grande prestígio acadêmico, não é qualquer lugar. A gente não está enviando estudantes para estudar no interior de uma cidade, não pelo interior, mas que não tem, digamos, a fortaleza necessária para que você fique, estude e seja reconhecido. Não, são as melhores universidades a nível mundial, inclusive. A UBA está no lugar 67, mais ou menos, no posto 67, entre as 100 melhores do mundo. É a primeira da América Latina. Então, isso fortalece muito o trabalho, sabe? Porque é uma decisão também pelo ponto de vista de onde eu vou estudar melhor. Certo. Mas aí, há outros cursos, a maioria dos brasileiros querem estudar medicina, mas quais seriam, então, tá certo, tem essa questão do vestibular, mas esquecendo um pouco essa questão do vestibular, qual seria, então, as grandes vantagens da pessoa ir morar na Argentina em busca desse sonho, em comparação, por exemplo, com o Brasil? Porque, assim, eu vou tocar um pouco num tema um pouco delicado, que é assim, muitas vezes o que o brasileiro escuta, a situação econômica no país é complicada e tal. Então, assim, talvez para muita gente que esteja nos assistindo agora, ouvindo, pode pensar assim, mas será que ainda há vantagens? Porque sabe que houve uma época que dizia-se que a Argentina estava muito melhor em termos econômicos e de qualidade de vida do que o Brasil. E hoje? Assim, quais são as vantagens para a pessoa tomar essa decisão na vida dela? Perfeito, é ótima essa pergunta. O custo de vida não deixa de ser, não é o menor, né? Porque enquanto você for, a gente está fazendo comparações com universidades grandes do Brasil que cobram suas mensalidades nessa área em torno de 7, 8, 10, 12, 15 mil reais mensais. O que esse valor aqui você viveria como um milionário, né? Porque a média de custo para um estudante viver aqui, já que a universidade, a maioria delas é pública, é de 3 mil reais, 2.500, 3 mil reais, no total, ainda hoje, tá? É certo, a gente sabe que no Brasil existe, enfim, chega muita informação da Argentina, informações desencontradas, informações um pouco exageradas, informações de não conhecimento, às vezes, e também certas, de alguma maneira. E nós não vivemos na Suíça, né? Mas a Argentina vem melhorando bastante, tá? Em relação a dezembro, quando houve a mudança de governo também, não entrando no viés político, a gente está sentindo que essa mudança foi forte. No primeiro momento, um ajuste até abril desse ano foi muito forte, porque caíram alguns subsídios de metrô, de ônibus, de transporte público, dos próprios preços das coisas, dos serviços públicos, e agora a gente sente que estamos entrando numa nova realidade e, inclusive, pelos argentinos, há uma positividade em relação ao que está acontecendo, ou seja, é positiva a sensação de que vai haver melhorias, né? E nunca esqueçam, o real, ele sempre foi mais valioso que o peso. Não existe lugar melhor para a gente estar quando a nossa moeda vale mais que a moeda de onde nós estamos morando.
Então, nós estamos falando de um peso que vale 240, 260, R$1, 260 pesos, 240 pesos, que é muito. E ele varia durante o mês. Então, passou de 200 a 210 a 250. Então, o que você tinha no início do mês, você tem mais no fim do mês. Uma universidade pública, no início do mês, pode custar R$2.200 e no fim do mês, R$1.800. Porque o câmbio flutua e ele vai melhorando. Então, o Brasil, na verdade, por mais que a Argentina não estivesse bem, e ainda em algumas coisas ela não está, ela está muito melhor para o brasileiro no sentido de valores, porque enquanto nossa moeda estiver boa e melhor que a da Argentina, nós estamos melhores, nós estamos cobertos. É um pouco diferente, né, na Europa, nos Estados Unidos, onde a nossa moeda vale menos. Né? Então, a gente pensa muito mais que a gente precisa de mais reais para viver. Aqui a gente precisa de menos reais para viver do que viveria no Brasil. E eu falo como vivendo aqui, é fato, né? Algumas coisas são um pouquinho mais caras, outras são mais econômicas. O vinho argentino continua sendo muito barato na Argentina em comparação ao Brasil. E outras coisas do dia a dia. A passagem custa metade do preço do que custa do Brasil, por exemplo. Literalmente, né, todas as universidades, nesse sentido que nós estamos falando, são gratuitas, então elas não cobram nenhuma mensalidade. As particulares, se cobram, vão entre R$1.800 e R$2.500 mensais, na área de medicina e um pouco menos nas áreas de arquitetura, engenharia, enfim, né? Então, o custo de vida é baixo em relação, é uma das grandes vantagens. Outra é a segurança. Por mais que é uma metrópole como Roma, Nova York, Rio de Janeiro, São Paulo, é seguro viver em Buenos Aires. Tem furtos, como um celular, não se cuidar e alguém pegar, mas você pode sair à noite, você pega um ônibus, você volta de madrugada, você pega o metrô, tem velhinhos na rua tomando uma cervejinha, um café na rua à noite e tá tudo bem. Isso é o que eu vejo nos estudantes quando vêm para cá com as suas famílias. Os pais ficam tranquilos, porque eles vêm com aquela ideia de que vai ser igual que o Brasil, infelizmente inseguro, e não é, por mais que seja uma capital. É muito mais seguro viver em Buenos Aires do que no Brasil. Então, isso já é um ponto muito favorável também. E eu gostaria de saber também, porque você disse que o seu público é muito diverso, né? Tem tanto jovens quanto pessoas mais velhas. Então, no caso das pessoas mais velhas, eu acredito que eles tenham que mudar de vida mesmo, se mudar completamente para a Argentina, e aí, vamos dizer, perdem a grana, né? Por exemplo, tem que pedir demissão do trabalho e tem que mudar completamente a vida para ir para aí. Então, como você me diria que é a empregabilidade na Argentina, né? É possível você fazer uma graduação e encontrar um trabalho e poder se sustentar através dele? Como é que funciona isso? Bem legal. Eu até falaria um pouquinho sobre o documento de identidade, que na verdade é necessário, né? Porque, na verdade, o Brasil, num acordo bilateral entre Brasil e Argentina, não do Mercosul, mas um acordo bilateral, a gente tem direito a uma residência permanente. Isso quer dizer que a gente já chega aqui, transforma o nosso visto de turista em residência permanente, com o DNI, que é o Documento Nacional de Identidade. Tem seu tempo, mas desde o primeiro momento você pede um turno, você vai ao órgão de imigração, pega um primeiro documento que se chama carta precária e daqui a pouco você tem o seu DNI em mãos, resumindo, tá? Durante um mês você pode trabalhar, estudar e viver tranquilamente, permanentemente na Argentina. Isso é bem legal. Outros países do Mercosul, eles têm temporárias, residências temporárias, que são renovadas até você ter uma permanente. No caso do Brasil, já é permanente de cara. Isso quer dizer que trabalhar é possível desde um primeiro momento que você inicia os trâmites na Argentina. Isso é muito legal. Sim, é possível trabalhar. Inclusive, a gente tem nômades digitais que continuam aproveitando o Brasil para ganhar em reais e trabalhar na Argentina, o que é muito legal. Ou trabalham aqui com a língua, português, com o fato de sermos empáticos, a atenção ao cliente brasileira é impecável, diferente da Argentina, isso a gente sabe, é fato. Nós atendemos muito melhor, a gente se dedica ao cliente, há uma empatia. Muitos gostam, porque tem turistas brasileiros, de que seja atendido por um brasileiro, né? Então, há nesse sentido, um feedback bem positivo. E é um turno à universidade nos primeiros momentos e anos. Depois, começa a ficar um pouco, eu diria, né, turnos mais extensos, mas mais para o meio do curso. Então, também dá para trabalhar e estudar. Eu tenho um ponto a acrescentar quando tu falaste sobre a segurança. Eu já estive em Buenos Aires e realmente, assim, eu fui a um baile de tango quando eu estive aí, porque eu gosto de dançar, né? Então, na época eu dançava um pouquinho de tango, então tem um aplicativo
aplicativo que você baixa no telefone, que você pode procurar locais que estão tendo milongas, né, que é o baile de tango. E aí eu achei um, que era até num local chamado El Beso, e aí achei com a minha esposa, fui lá, consegui fazer uma aula de tango. Eu e minha esposa, acho que a gente gastou no máximo uns R$ 30 na época, foi muito barato, assim, que a gente pagou a entrada, teve aula de tango e ainda assistiu uma banda ao vivo tocando tango, com bandoleon e tudo. Então, e assim, a gente estava num ambiente argentino, não era um ambiente para turista. Os únicos turistas lá eram eu, minha esposa e uma francesa que também achou esse local lá. Então, e quando terminou tudo, acho que eram as 3 horas da madrugada, e a gente saiu de lá a caminho do hotel, e a gente passou ali em frente àquele obelisco lá, aquela praça famosa, eu já não me lembro o nome. Da 9 de julho. E aí, assim, eu achei bem tranquilo, assim, via-se alguns mendigos na rua, assim, mas achei tranquilo, assim, não achei nada perigoso, assim. 3 horas da madrugada, isso, né? Agora também foi só uma experiência que eu tive, né? Não sei como é que é o dia a dia também. Exato, não. Assim como no Brasil, obviamente, né? Pessoal, a gente não está na Suíça, como eu repito, mas é muito diferente, principalmente isso do medo de sair à noite, ou pensar se eu levo um celular, se eu não levo, o que eu faço. Tem que se cuidar, obviamente, como qualquer lugar, mas é muito tranquilo, muito. Ninguém fica pensando, não vou sair à noite de metrô porque vão me assaltar, ou o que eu faço de ônibus. As pessoas saem, fecham a porta, saem. Não existe isso na cabeça da gente, sabe? Tanto é que a gente vai para o Brasil e as pessoas têm que dizer, Ju, tu não tá na Argentina, tem que pensar como o Brasil agora. Apesar de que, assim, eu falando com alguns argentinos, eles dizem que há algumas zonas que são um pouco mais perigosas, mas pelo menos ali no centro eu achei tranquilo ali. É que eles acham inseguro a Argentina. Os argentinos, se você perguntar para um argentino, ele vai dizer que é muito inseguro, porque eles não têm a comparação com o que é ser inseguro de verdade, como o Brasil. É muito louco. Eles dizem, você acha que seguro? E a gente diz, meu Deus do céu, claro, para eles, talvez não tanto, porque o nível de insegurança para eles é diferente do nosso. Para nós, a gente vem de uma coisa mais insegura. É engraçado, é verdade isso. E assim, só um parênteses, pessoal, assim, o Brasil também tem lugares seguros, né? Porque nas capitais acaba que a gente sabe como é que é a situação nas grandes capitais do Brasil, né? É verdade. Exatamente. E também eu, né, viajei a alguns países da Europa, já teve casos de eu estar num hostel com uma pessoa que eu conheci, e aí ela foi para outro país e perdeu o celular lá, foi para a França. Perdeu o celular lá e me pediu as fotos que a gente tinha tirado da viagem que a gente estava, enquanto ela estava comigo. Então, assim, acontece em lugares turísticos, você é passível de ser roubado, de acontecer alguma coisa. Não importa o país que você esteja. É verdade. Também tem isso, com certeza. Mas aí vamos voltar agora para o tema do intercâmbio novamente. Eu tenho uma curiosidade. Os brasileiros que procuram a Argentina, eles procuram com o intuito de retornar ao Brasil ou como é que você enxerga isso, assim, já com 18 anos no mercado? Se a maioria pensa em retornar ao Brasil, se a maioria pensa em ficar na Argentina, qual é a porcentagem mais ou menos de pessoas que pensam se fixar lá, ou sei lá, ir para outros lugares, não sei. É uma curiosidade que eu tenho. Perfeito. No início, lá, né, quando a gente começou, eu diria que não minto, que a gente tinha uns 20, 30% de pessoas que queriam ficar e 70% que queriam voltar, já com o objetivo totalmente de voltar. Eu diria que hoje, atualmente, a gente conta entre uns 50 que quer ficar e 50 que quer voltar, ou até uns 60, 40. Pessoas, por exemplo, nós temos alunos que já têm consultório aqui de oftalmologia, dermatologia, atendem o nicho brasileiro e argentino, porque eles podem, né, como formados aqui na Argentina, enquanto estão esperando para ir para o Brasil ou nem ir para o Brasil. Então, eu diria que foi mudando durante esse período, tá? Até porque também existe facilidade com acordos internacionais de ir para a Espanha, para a Itália, para Portugal, para a França, Estados Unidos, que as universidades, né,
essas secretarias internacionais têm esses acordos e convênios entre universidades, que é muito interessante. Seja para especialidade, seja para você, depois de profissional, morar nesses países, né? Então, eu diria que depende. Existe na volta o Revalida, né? Que é um exame para você fazer quando você estuda no exterior a medicina, que a gente sempre diz. Ele é difícil ou ele é fácil? É relativo. Depende de como você estudou e onde você estudou, né? Quem estuda na Argentina se prepara muito bem para esse exame, e a Educar cuida com parceiros, junto com parceiros desse exame, com cursos também preparatórios para se preparar para esse exame no final, na volta. Para quem quer voltar. Falando em exames, né, você falou da questão do espanhol, que não é em qualquer lugar que você estuda, não é qualquer curso que você faz. Você poderia dizer mais ou menos sobre a prova? O que exige, por exemplo, daquele candidato que quer estudar na Argentina? Adorei essa pergunta. Na verdade, assim, ótimo, porque as universidades, dependendo da universidade que você for entrar, vai exigir um determinado nível ou exame. A Universidade de Buenos Aires, ela está no top das exigências e do exame. Ela exige, você pode fazer 2 exames. CIEL, que é um exame internacional válido e feito, inclusive, por organizadores do México, Espanha e Argentina, chama CIEL Global, e ele são as 4 habilidades no nível avançado que a UBA exige. Então, é oral, escrita, auditiva e leitura. Então, realmente é um exame mais forte, que é o mais alto dos exames e exigido pela Universidade de Buenos Aires. Ela também tem o próprio, que se chama CEA, que é o avançado, feito presencialmente na Argentina, que você também, nesse mesmo nível, pode fazer. O CIEL você faz online, e mesmo que ele seja num centro presencial, ele é online, porque você vai ter examinadores virtuais, digamos assim, tá? Depois nós temos um nível intermediário, La Plata, a Universidade de La Plata, que é a universidade do estado de Buenos Aires, porque La Plata é a capital do estado de Buenos Aires, é um nível intermediário que se chama B2, então ela aceita um exame nacional chamado CELU, ela aceita como exceção o CIEL, dependendo da inscrição que você faz, e também tem o dela, CERTEA, que também é intermediário. Então, nós estamos falando aí entre exames avançados e intermediários, tá? As particulares geralmente ficam entre um nível intermediário e básico. Essa que eu citei, a particular, ela faz o espanhol como mais uma cadeira. Você entra, estuda uma matéria de espanhol desde o básico, se você quiser, e você paga uma diferença na mensalidade e vai estudando espanhol durante o curso, que é bem legal também. A Educar prepara para todos esses níveis de espanhol das universidades, porque, obviamente, é um requisito. Sem isso, você não entra diretamente, literalmente, você não entra. Então, a gente prepara entre 8 meses, no mínimo 6 meses antes, 8 meses, 1 ano antes, esse pessoal para a universidade que a pessoa quer. Então, atualmente, eu diria, qual universidade que você quer? A pergunta não é por aí. Qual você está disposto a se dedicar para estudar um espanhol com o nível exigido pela universidade? Eu tenho esse tempo, eu quero estudar para um nível pá. Beleza, você tem essa e essa disponíveis, porque isso também vale, né? Não adianta eu não estar disponível para fazer o espanhol como pedem e querer entrar na melhor universidade. Então, é uma exigência da universidade, eu acho muito legal que seja, porque não é para entrar que você precisa de exame espanhol, você vai ter o curso todo em espanhol. Lógico, você precisa estudar, né? Exato. Você vai estudar, então você vai ouvir tudo em espanhol, vai ler em espanhol, vai se expressar em espanhol, né? Sem contar que o espanhol da Argentina e do Uruguai é um pouco diferente dos outros, assim, né? A pronúncia tem que estar atento ao acento, né? Como eles falam. Exatamente. É um pouquinho mais complexo, falam muito rápido, tanto uruguaio quanto argentino. A Argentina ainda fala mais rápido, o portenho fala muito rápido. Então, é legal pegar essas nuances, as modalidades. Claro que o exame não exige que você fale um determinado tipo de espanhol, porque você vai estar com mais um neutro, né? Que seria entre o da Espanha, ali o México, um pouco. Acho que é o que chamam de espanhol internacional, né? Exato, exatamente, porque ele não foca em nenhum acento específico, né? Ele não vai dizer que está errado você falar como um portenho, ou estar errado como um uruguaio ou um mexicano. É o espanhol como língua. E ele aceita as nuances de onde você aprendeu, tá tudo certo. Mas depois aqui é aquela coisa que acontece quando você vai para os Estados Unidos, ou para um interior, né, que o inglês é mais forte, ou enfim, ou vai para a Austrália, tem essas nuances, e aí isso é o dia a dia, não adianta. Isso aí é pegar e ficar uns meses aí estudando, e na verdade
nem é só desculpa, gente, estou com minha gatinha aqui. Só estudando, mas sim aprendendo a viver nesse idioma, que aí entra cultura, entra um montão de outras coisas, né? Uhum. Agora eu fiquei na curiosidade. Você falou que alguns brasileiros acabam por querer se fixar aí na Argentina. Uhum. A Educar ajuda também nesse processo, por exemplo, eu quero ficar realmente legal na Argentina, quero viver aí. Agora eu tomei a decisão na minha vida, quero me tornar, quem sabe, um cidadão argentino, sei lá, um processo de naturalização, residência permanente, que você já falou que é uma coisa mais facilitada, mas como é que é isso? Assim, como geralmente é o processo para quem quer se fixar na Argentina, e se a Educar também ajuda com relação a isso? Perfeito. Na verdade, a gente tem até a pergunta, porque às vezes em famílias, ou o esposo quem quer ser médico, ou o marido de quem quer ser médico, enfim, né? E você pode fazer o documento de identidade sem precisar estar estudando também o DNI, né? Você vem para trabalhar, vai ser só morar, ou trabalhar de nômade digital. Para tudo isso é exigido, sim, que você esteja legalmente no país. Isso eles são bem chatinhos, no sentido, não é ficar 3 meses, você até pode renovar o visto de turista por mais um tempinho, mas você não pode morar num país estando como turista, porque você não consegue abrir conta bancária, você não consegue ter banco digital, pagar suas contas, luz, água, colocar no seu nome uma conta. São coisas do dia a dia, de uma vida normal, que você não consegue fazer como turista. Então, acaba sendo muito limitado, né? Fora que, se você está um tempo no país, você tem multa para sair depois, e para entrar, talvez você não consiga mais entrar. Então, desde o primeiro momento, você tem que pensar nessa legalização, né? Dentro de tudo, é tranquila, né? Você vai apresentar os antecedentes criminais do país, do Brasil, no caso. Aqui você chega e faz os antecedentes criminais da Argentina também. Apresenta uma cédula ou um passaporte válidos com menos de 10 anos, atualizados. Paga uma taxa, né? Para a imigração, que na verdade a gente já inclui no nosso pacote. E tem um acompanhamento personalizado até lá. Isso é bem importante. Dentro da imigração, você tem que estar credenciado. Ou seja, você tem que ser uma pessoa autorizada para fazer esse trâmite dentro da imigração, a Educar é. A gente é a única agência autorizada para te levar pela mãozinha até lá dentro, até o nosso slogan. Por que a gente diz isso? Tem muita gente que deixa você na porta. Eu te espero aqui, tá bom? Não tá bom. Lá dentro é que acontecem os perrengues, as perguntas, e se você fizer errado, você vai ter uma residência temporária e não uma permanente. Você não apresentou um documento, você perdeu o seu turno e você tem que voltar a pedir. Então, não é tudo bem, sabe? Mas tem muita, infelizmente, acontecendo. Então, assim, a gente reforça que é levar lá dentro, estar com você na janela, as perguntas que fazem te ajudar a responder e sair com você de lá com o seu documento na mão, porque você já sai com o documento, que é a carta precária, na mão, para você estar legalmente no país. Isso que é o legal. Mas assim, tem como eu, por exemplo, eu quero fazer medicina na Argentina, estou com a minha residência permanente, se de repente, eu quero me naturalizar argentina, isso é possível? É possível, sim. Uma boa pergunta. Isso antes acontecia depois de 5 anos, agora acontece a partir de 2 anos. Mas você tem que estar 2 anos ininterruptos na Argentina, sem estar no Brasil algum período, estando aqui na Argentina, você pode pedir, e você não perde essa nacionalidade, de maneira nenhuma. Você continua sendo brasileiro e você vai ter mais uma. Quando você adquire essa segunda, você pode já, aí sim, com os trâmites, né, votar para presidente, porque a gente, com a nossa permanente, a gente vota para deputado, senador, prefeito da cidade, mas não para presidente. Então, como naturalizado, você pode votar para presidente. E você pode, por exemplo, daí, obviamente, se você tiver filhos, os filhos já vão ter a sua nacionalidade argentina e brasileira. Enfim, como naturalizado e pedir. São essas duas formas. Ou filhos de argentinos com brasileiros conseguem, ou a gente, de uma maneira, solicitando depois de 2 anos, caso queira fazer. A permanente, ela já te permite você estar forever and ever. Você pode estar aqui 20 anos, 25 anos, de fato, o DNI, ele tem a data que você só renova ele depois de 15 anos, aproximadamente. Então, é super válido para você sair. A única coisa, se você aplica para residência e você sai da Argentina por mais de 2 meses, 3 meses, 6 meses, eles podem te perguntar ou até te tirar, porque, na verdade, é um documento para morar. Você não pode estar 6, 7 meses indo para o Brasil de volta sem estar aqui. Por que você está fazendo isso?
entende? Então, não seria uma vida de turista. Uma vez que você está aqui, você mora aqui, você viaja de férias, mas não esses períodos longos que podem perguntar e até congelar. Sim, sim. É. Aí eu tenho uma pergunta um pouco mais específica, não sei se você vai saber responder. A Educar também ajuda com a questão fiscal, por exemplo, a pessoa vai estar aí na Argentina, mas tem coisas ainda no Brasil, e essas coisas, essas dúvidas que a pessoa fica, eu tenho o fisco da Argentina, tenho o fisco no Brasil. Ajuda nesse sentido ou não? É uma curiosidade que eu tenho. A gente ajuda. A gente tem equipes com contadores, advogados, uma equipe jurídica e de contadores que faz toda essa parte, eu digo esse rolê, né? A Educar, ela está legalizada na Argentina, então a gente soube como fazer isso desde o princípio. Nós somos uma empresa que tem Quit, que seria o CNPJ da Argentina, né? Então, nós estamos totalmente legais. Existem as formas, monotributo, que seria ser o autônomo no Brasil, pagar só o INSS, essas nuances do microempreendedor no Brasil, o MEI, você pode ser aqui através de monotributo. Então, sim, a gente tem esses processos, o que a gente não sabe responder, a gente pede para os nossos contadores e advogados, e dentro de tudo não é complexo. Ele só é mais custoso. Se você me perguntar se é mais custoso ter uma empresa na Argentina ou no Brasil, depende. Aqui os salários aumentam muito mais que no Brasil, por uma economia mais instável, e existem mais, ou seja, uma pessoa ser funcionário na Argentina é melhor que ser funcionário no Brasil. Só que para o empregador é mais complicado ter uma empresa na Argentina do que ter no Brasil. Entendi. Legal. Mas dá para fazer. Legal. Como é que é essa questão de informatização na Argentina? Porque, assim, eu acho que, devido às notícias econômicas, eu acho que o brasileiro talvez pense que a Argentina, em muitos termos, é atrasada e tal. Uma coisa que eu posso dizer, com a minha experiência na Europa, é que o Brasil, em termos de informatização, é muito mais avançado do que na Europa, que assim, a gente consegue fazer muita coisa totalmente online, pelos sistemas do governo, por WhatsApp, por mídias sociais que as empresas têm. Então, às vezes você consegue pedir uma pizza até pelo Instagram no Brasil. Aqui em Portugal, por exemplo, essas coisas, às vezes você tem que ligar, eu acho chato, eu sou da geração que não gosta de ligar, de estar telefonando. Então, como é que é essa questão de informatização na Argentina? Legal essa pergunta. Eu diria que o Brasil realmente é um dos países onde, meu Deus, a gente está muito... Assim, eu vejo que os estudantes já chegam com isso. Com o Pix, a coisa do Pix, né, gente, que foi uma mudança tão radical. Eu acho que é tão quanto o WhatsApp, eu juro. Eu digo, meu Deus, é engraçado que os comércios aqui, eles já trabalham com Pix. Vocês acreditam que vocês vão na feirinha de São Telmo e eles falam Pix, porque eles sabem da quantidade de brasileiros. Então, de um jeito ou de outro, eles têm uma conta brasileira ou alguém que tem conta e você consegue pagar com Pix nas feirinhas de São Telmo, Recoleta e essas coisas. Eles foram se adaptando. O Mercado Livre, que é argentino, gente, imagina, a gente não esquece que é uma das empresas mais importantes do mundo em tecnologia, foi uma das que trouxe essa facilidade para a Argentina. Mercado Pago, que não deixa de ser um Pix, de uma maneira, não funciona no Brasil também forte, foi uma plataforma digital que introduziu a tecnologia na Argentina de muitas coisas, de você chegar sem cartão e poder pagar com seu celular, qualquer coisa agora, você escolhe a forma de pagamento no celular e paga no super com o desconto do Mercado Pago. Então, esse tipo de plataforma, que agora tem várias, se usa muito, muito na Argentina, e o que tem uma coisa legal aqui, que eu não vejo tanto, pelo menos em Porto Alegre, no Brasil, são os descontos para compras com cartão. Você usou Visa, Mastercard, American Express, naquele dia você tem descontos de tanto por cento. O Mercado Pago, ontem, tinha 25% de desconto, sem limite, né? No supermercado. Ontem eu economizei 40 mil pesos, o que seriam quase R$200, porque eu usei o cartão, o Mercado Pago, para pagar uma compra de supermercado. Essas coisas estimulam para que você use as plataformas digitais, e estão bem legais. Você abre em menos de 5 minutos uma conta digital de banco. Personal Pay é uma conta de banco digital, que você paga usando celular ou ela para pagamento. Então, assim, nisso é perfeito. Pagamentos burocráticos, eu ainda acho que a Argentina tem que aprender algumas coisas, tipo pagar serviços, se você não consegue pagar por essas plataformas, é um pouquinho mais complicado, chatinho. E eu diria que a Argentina tem uma coisa que ela tem que aprender com o Brasil,
que é dizer não antes do sim. A gente no Brasil, tudo pode, tudo dá, a gente vai conseguir. A Argentina primeiro te diz o não e você tem que convencer, por favor, que venha o sim. Então, eu não sei na Europa, porque a minha experiência já faz tempo que eu morei, eu vou como turista agora, né? Mas eu vejo isso do brasileiro, eu amo isso nosso, de que bora, vai dar, vamos fazer. E isso é um dos poucos países do mundo que é assim, né? Uhum. Interessante. Verdade. Vamos para o nosso momento cultural agora? Aí, vamos. Não, mas antes do momento Ou não? cultural, vamos para o nosso novo momento, que é o Língua Trivia. Então, vamos começar mais um Língua Trivia, que é o quê? A gente traz curiosidades sobre algum idioma nos nossos episódios. No Língua Trivia de hoje, eu fiz uma pequena busca na internet, porque eu fiquei assim, existem outros idiomas na Argentina? E sim, existem línguas indígenas na Argentina e algumas que podem já ter sido extintas. Então eu estive a procurar assim rapidamente. Então eu achei aqui no Wikipedia o Tehuelche, que é uma língua de um grupo indígena da Patagônia, e que teve falantes no norte da Terra do Fogo, onde é o atual Chile, e também na parte da Patagônia, na Argentina. Então, os tehuelches viviam tradicionalmente ao sul dos territórios do povo Mapuche, tendo muitos dos falantes tehuelches adotado a língua Mapuche como língua principal. Essa é uma curiosidadezinha, porque eu nunca ouvi falar sobre outros idiomas na Argentina e fiquei curioso e a gente trouxe essa curiosidade no episódio de hoje. É muito legal. Eu não sei se a gente tem 2 segundos para eu falar também uma coisinha, que um outro idioma, que na verdade é muito portenho, é o lunfardo. Vocês já ouviram falar? O lunfardo é uma mistura, obviamente, do espanhol tradicional com algo, tá? Que vem de uma mistura nacional, indígena, enfim, e que são palavras que são utilizadas até hoje. Bonde, que é ônibus, mina, que é tica, são palavras que a gente usa no dia a dia e que elas não vêm do espanhol tradicional, vêm desse lunfardo. E é do tango. O tango tem muitas palavras do lunfardo. Então, um tango, quando você não entende tudo, é porque ele também tem muito do lunfardo. Que bom. Obrigado aí pela essa curiosidade também, Juliana. E agora, Renata? Agora sim. Dessa vez vamos ao momento cultural. Então, o que você recomenda para nós, Juliana? Legal. Eu trouxe assim, a gente estão vendo a gente também? O pessoal está vendo a gente? Sim. Também. Eu trouxe, estou lendo, tá? Sensorial, que é do mesmo autor de Em Cambio. Se chama Stanislau Baccarat. Ele, na verdade, é um biólogo, doutor em biologia pela Universidade de Buenos Aires, mas ele não é nem chato e nem é medicina pura. É a vida. Fala do cérebro da gente, do corpo da gente, de uma maneira menos focada no aprendizado de como biologicamente, e sim como a gente sente e como a gente pode melhorar, mudar, inclusive, conexões, o modo da conexão entre o cérebro e o corpo, enfim, e foi fazendo livros nisso, né? O Agilmente fala da mente, que é o primeiro livro, como funciona o cérebro, depois vem o Em Cambio, que a gente modifica, como é que a gente pode aprender a modificar algumas conexões cerebrais para a gente viver melhor, e o último é a conexão do cérebro e corpo. Como a gente, cuidando do nosso corpo, a gente também está cuidando do nosso cérebro e qual a conexão que existe entre um e outro, de uma maneira bem fluida, de uma literatura e uma leitura bem leve, muito gostoso, eu recomendo bastante. Eu não sei se ele chegou no Brasil, Stanislau Baccarat é o nome dele. Ele é argentino? Ele é argentino, já foi professor em Harvard, morou 52 anos, ele é jovem, morou nos Estados Unidos, enfim, agora atualmente mora na Argentina e ele dá palestras e trabalha com universidades daqui. E 2 séries que eu estava vendo, eu estava pensando em série, né, gente? Porque as séries argentinas, elas chegam também no Brasil, né? E elas são muito engraçadas, gente. É assim, o argentino tem humor, né? Ele é humor, sarcasmo, ironia. Ele também tem a autoestima, que joga entre ser arrogante e baixa autoestima, é muito louco. Isso tudo é o argentino, é o porteño, principalmente. Então, eu trouxe 2 séries, que uma é o Zelador, que se chama El Encargado,
eu não sei se ela já está na Netflix para todo mundo, que fala sobre os perrengues do dia a dia de um zelador em um edifício de um bairro aqui de Buenos Aires, Belgrano, e tudo que acontece entre ele e os apartamentos, as brigas de condôminos, é muito interessante. O que fazem nas internas de um edifício, um zelador, um síndico, é hilariante, é muito legal, e é de um ator muito bom, que é o Guillermo Francella. Que é um Qual é o nome do seriado? O Zelador, em português, El Encargado. Isso está disponível em algum... na Star, que está na Apple TV. Certo. A Star está dentro de um dos, né, da Apple agora. Outra é Malas Artes, que em vez de ser Belas Artes, é Malas Artes, que é um diretor de museu argentino, que é convidado, reconhecido como um principal diretor daqui, e vai para a Espanha cuidar de um museu que está vindo abaixo e como ele pode transformar esse museu de belas artes, e o nome é Malas Artes porque, na verdade, ele não usa nenhum método tradicional para cuidar de um museu. São coisas muito mais argentinas, ele usa do jeito argentino de ser para cuidar de um museu europeu. Então, é bem legal, é muito louco. Porque por isso que a gente vai ver que a Argentina sai de situações de uma maneira não tradicional, né? Não convencional. Que nem a gente também, né? É verdade. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro não é necessariamente algo negativo. Às vezes é uma maneira muito inteligente de sair de determinadas situações. Com certeza. Agora, um parênteses aqui. Me parece que essa série, em português, se chama Meu Querido Zelador. E está na Disney Plus. Ótimo, ótimo. É verdade, na Disney Plus. É verdade. Olha, eu já pode assistir. Eu tenho um ator que eu gosto muito, argentino, que é o Ricardo Darín. E tem um filme que eu assisti que, para mim, é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida, que é O Secreto de tus Ojos. Muito bom, que é Segredo dos Teus Olhos, em português. Então, gostei muito. Esse filme é maravilhoso, né? E até uma curiosidade... que fala de várias coisas ali, inclusive na parte jurídica. Tem uma cena que mostra um escritório jurídico. Esse escritório é de um dos nossos advogados em Buenos Aires que pediram para filmar lá. E aí? Que ele está de frente para tribunais da Argentina, e aí pediram para filmar da janela desse escritório, me lembrei agora. Nossa, que chique! É bem legal, bem legal. Agora, voltando aqui um pouco para as nossas últimas perguntas, uma pergunta que eu queria fazer, porque tem muitos esses acordos entre governos. A gente sabe que atualmente os governos têm posições políticas antagônicas, mas pelo menos, eu penso de forma muito pragmática. Eu acho que esses acordos é muito difícil quebrar, mesmo com antagonismos de visões políticas. Qual é a opinião da Juliana em relação a isso aí? É a mesma? Como é? Não, eu concordo. E graças a Deus, eu diria, né? Porque se a gente dependesse de cada governo e que as coisas mudassem cada 4 anos, seria até um quase perigo, né? Porque a gente também ficaria dependendo de mudanças ou não, para que as coisas fluíssem, né? Existe respeito, obviamente, entre os países, por mais que eles estejam em desacordo político no momento. Sim, há uma diferença política entre Brasil e Argentina, mas eu acredito que exatamente, ou seja, os acordos vão mais além desses políticos, né? E as conversas deveriam ir também mais além dessa política, né? Conversas econômicas, culturais, principalmente de ir e vir, né? Essa liberdade de ir e vir, que é tão importante. E enquanto isso existir, a gente vai poder estar em outros países, vai poder viver em outros países, estar bem em outros países, que a gente quer, que é o que a gente quer, né? Culturalmente, que entre de um para outro, né? Que a gente possa ter essa liberdade de, infelizmente, né? Com essa parte triste da Venezuela, que está aí, né? É um caso à parte, enfim, mas enquanto a gente tem como América Latina, graças a Deus, né, essa entre Brasil e Argentina, pelo menos, não falando totalmente em outros países do Mercosul, essa liberdade, né, de adaptação, de cultura, inclusive de similitudes, coisas similares e diferentes que fazem esse enriquecimento, né?
Mas existem embaixadas, existem acordos bilaterais. Por exemplo, esse acordo bilateral, eles têm há mais de 20 anos. Nenhum governo político tirou esse acordo bilateral entre Brasil e Argentina. Nós podemos ser residentes permanentes, independente do governo que está. E isso é muito importante, né? Não, e sem contar que mesmo nessa questão da Venezuela, né, o Brasil também foi lá e ajudou lá a embaixada da Argentina, então acho que mesmo com essa diferença existe esse respeito internacional, né? Exatamente. Exatamente. A questão diplomática ela está sendo muito bem respeitada, né? Apesar das divergências políticas, a gente vê que realmente os laços diplomáticos entre Brasil e Argentina, né, todo esse histórico, ele está sendo muito bem respeitado. Por enquanto, é o que a gente está vendo. Então, eu acho que vai se manter, não acredito que muita coisa vá mudar, né? Não sei qual é a sua opinião, Juliana, mas... Não. Nós estamos com um governo atualmente um pouquinho mais polêmico, o Brasil já teve essa parte polêmica, mas eu acho que tirando a parte de cada um com as suas particularidades, é exatamente isso. Eu acho que existem, além disso, né, e que são acordos e momentos históricos do Brasil e Argentina de muitos anos, e não é agora, não vai ser por algo específico, algo que... Porque se estabeleceram há muitos anos, né, e também é necessário para que os países estejam bem. Então, nem que seja, não digo forçado, mas de uma maneira exatamente diplomática, que isso se mantenha, né? Que essas alianças não se rompam. Porque imagina, exportação, importação, quantas pessoas que podem, porque a gente fala do brasileiro vir para cá, mas tem argentinos que moram no Brasil, menos, né? Um pouco menos, mas tem. Eu vou dizer um local que eu fui no Brasil que, assim, eu só vi argentino lá. Eu vi mais argentino que brasileiro. Sabe onde? No Nordeste. Na praia de Pipa. Se você for a Pipa, no Rio Grande do Norte, rapaz, eu pensei que eu estava na Argentina. Meu Deus, todo canto que eu vou tem uma E aqui no estado do Rio de Janeiro, se eu não estou enganada, é Búzios. Muita gente tem negócios em Búzios. Muitos argentinos têm negócios em Búzios também. E no sul é Florianópolis, que eles dizem Florianápolis. Florianópolis é Jurerê Internacional, eles dizem. É lotado de argentinos. Gente do céu. Mas enfim, agora já voltando aqui para a Argentina, eu queria saber a opinião, como é que os argentinos veem o brasileiro que chega aí? Porque assim, a gente escuta muito nas notícias e como eu moro aqui em Portugal, a gente sente, assim, não é que todo português tem algum sentimento de xenofobia contra os brasileiros, eu acredito que a grande maioria não tem isso, mas acaba acontecendo porque existe um sentimento, às vezes, na sociedade que eles estão sendo invadidos pelos brasileiros. Então, existe algo parecido assim na Argentina? Porque, por que tanto brasileiro vem aqui estudar medicina? O que eles estão fazendo aqui? Ou não? Como é que é essa receptividade? Como é que é também assim? Porque eu acredito que quando um país também se abre à imigração, né? Ele tem que estar também disposto a ter uma mesclazinha ali de cultura. Então, por exemplo, o Brasil só é o que é hoje porque foi uma mescla de várias culturas que chegaram no nosso país. Então, e os outros países, obviamente, se eles vão receber imigrantes, eles não podem pensar que, não, nossa cultura não pode ser misturada. Não pode pensar dessa forma, a meu ver. Então, como é que os argentinos veem essa chegada dos brasileiros, como é que é essa troca cultural? Perfeito. Primeiro, quando eu cheguei aqui, e até hoje é assim, eu me surpreendi quantos brasileiros amam o Brasil, turisticamente e musicalmente. Eles conhecem lugares que a gente nunca foi, sério. Os brasileiros ou os argentinos? Os argentinos pra cá, claro, eu tô dizendo do ponto de vista de como eles amam o Brasil e, consequentemente, eles gostam muito dos brasileiros. Claro que tem exceções. Por exemplo, os argentinos falam de lugares, Amazonas, própria Pipa, lugares que talvez a maioria da gente não tenha tido acesso, tenha ido, né? De música popular brasileira, inclusive dos jogadores de futebol brasileiros. Eu estava até conversando com meu esposo, a gente pega um táxi e tal, eles sabem muito dos nomes dos nossos jogadores clássicos
E às vezes eu digo, gente, talvez a gente não saiba desses nomes dos jogadores argentinos. E aí eu diria que no futebol é o único lugar onde eles vão defender unhas e dentes, alma, a pátria, e aí vem com tudo. O único. Os brasileiros acham que o argentino talvez não goste deles por alguma coisa. É só no futebol. É verdade, é só no futebol. Eles chegam aqui, claro que tem comunidades brasileiras, os brasileiros começam a fazer, inclusive, gastronomia brasileira, tem bares brasileiros, tem o Brazilian Day, que é o de Nova York, tem no dia 7 de setembro, na Avenida de Maio, muito forte. E essa Avenida de Maio, ela é das nações. Todo ano, de cada nação, é feita uma festa cultural aberta ao público, que todo mundo vai, inclusive argentinos, todo mundo, comer, ter cultura e shows desse país. Bolívia, Peru, Venezuela, não só América Latina, canadenses, a Irlanda com o St. Patrick Day, dia de São Patrício, em março, tem muita coisa acontecendo. Então, sempre tem esses festivais e essa coisa. Claro que eu diria que o pessoal mais velho diz, por que todos os brasileiros vêm estudar aqui? Né? Tem esse questionamento, às vezes, que a gente ouve, mas eles também são os que se beneficiam. Os brasileiros alugam apartamentos de argentinos, comem comidas em restaurantes, se vestem em comércio argentino. Então, traz grana, traz dinheiro para... Pagam a previdência dos argentinos. Pagam a previdência, de certa maneira, pagam impostos com cada coisa que compram. Então, é isso, sabe? Só que eu sempre digo, respeito pela língua, fale o espanhol, não tem que ficar com portunhol, ficar falando português o tempo todo, porque isso cansa. Uma coisa é um turista, outra coisa é alguém que vive. Mas, do ponto de vista geral, são bem receptivos, até porque eles amam o Brasil, de verdade. Então, eu, por exemplo, nunca tive preconceito de sentir algum preconceito aqui, depois de tantos anos morando. Pude abrir a empresa de uma maneira muito tranquila. Tenho uma residência, vivo, pago impostos, como qualquer argentino, apartamento aqui, não vejo problemas. Obviamente, adaptação, a gente também tem que fazer esse jogo. Sim. Quem é imigrante tem que ter essa consciência, que você, uma vez que deixa o seu país, você não pode ficar procurando o seu país no país dos outros, né? Eu acho assim. É claro que também você não vai negar a sua cultura, nem vai querer restabelecer algum tipo de laço com a sua cultura ou comunidades, mas eu acho que, da mesma forma que a gente espera uma troca do lado de lá, a gente também tem que estar aberto a mudar como pessoa e até culturalmente um pouco. Exatamente. É bem isso. Legal. Nossa, falamos bastante, né? Eu acho que agora chegou a hora de você fazer o seu jabá, porque no episódio muita informação, viu? Nossa. Eu acho que para quem tem dúvidas sobre imigrar para a Argentina, já conseguiu perceber muita coisa nesse episódio, inclusive desmistificar algumas coisas. Eu acho que aqui neste episódio a gente conseguiu desmistificar algumas coisas que, porventura, as pessoas possam... Alguns pensamentos, né, que as pessoas possam ter com relação à Argentina. É verdade. Bom, já que eu posso dar o meu jabá aí, né? Pessoal, muito obrigada, primeiramente, aí pela oportunidade. Eu adorei estar aqui com vocês. Sempre é muito gostoso falar do lugar onde eu já moro há mais de 18 anos e com o qual eu escolhi trabalhar também, sem nunca ter deixado o Brasil estar no meu coração, inclusive por isso que existe esse match, né? Então, a gente está aqui para fazer essa conexão entre estudantes brasileiros e universidades argentinas. Tem o foco em medicina sem vestibular, que não quer dizer mais fácil, sim, de uma maneira diferenciada, vindo com segurança e tranquilidade, com toda a documentação, tudo certinho, bonitinho. Não quer dizer que é só medicina, se você quer cinema, arquitetura, engenharia, sabe que você estará entrando em uma das melhores universidades do mundo, nas Argentinas, com prestígio, como a gente já falou, de mais de 5 prêmios Nobel, ranking mundial, ranking latino-americano, não precisa nem falar por esse lado. E a Educar cuida de tudo isso, a gente é a ponte que conecta vocês ao sonho e à meta de vocês. O nosso arroba do nosso Instagram é @educarintercâmbios, o nosso WhatsApp, posso dar meu WhatsApp também? Na verdade, o WhatsApp que é o 51 Porto Alegre, 9363-3275, e pelo Instagram a gente já entra no contato ali no site, também tem todas as informações, o nosso Insta fala de comunidade, fala de língua, fala de oportunidades aqui, conta um pouco
como é a gastronomia, os lugares para visitar. É uma conexão aí que você pode ter. Nós temos 2 instas, o Educar Intercâmbios Latam, que é @educarlatam, que fala em espanhol sobre o que a gente fala em português. Então, também é uma comunidade legal para quem quer estar conectado em espanhol. Muito legal. Acho que consegui, né? Em um minutinho aí. Sim. Olha, eu gostei muito, Juliano, gostei muito, assim, da entrevista, foi bem esclarecedora para muitos pontos, assim, até ideias próprias que eu tinha, assim, e que, de repente, numa conversa assim, a gente consegue perceber que as coisas nem sempre é do jeito como a gente pensa. E eu acho que também isso pode ter sido salutar para os nossos ouvintes também. Com certeza. Falando de Portugal um pouquinho só, né, Diego? Que também a comunidade brasileira que está em Portugal aí, que está nos assistindo, é legal, porque também é possível, também dá, né? Tanto os filhos, quando as pessoas querem fazer essa mudança de vida, seja temporal ou seja permanente. Mostrar que é possível a gente viajar, conhecer outras culturas e que é sempre muito bom, né? A gente também tem um grupo considerável de ouvintes nos Estados Unidos. Acho que talvez o pessoal escuta para aprender português. É verdade, tem pessoa interessada no português, está estudando português, que também ouve o nosso podcast como uma referência para poder estudar e ouvir português. Que legal! É muito interessante. Olha, que legal. Eu amei essa ideia dos piqueniques, dessa conexão de vocês aí no Brasil também, né, Renata? Pois é, através do Clube Poliglota, né? Poliglota, estamos o Clube Poliglota Brasil, né? Nós estamos em várias capitais. Então, se você quer praticar idiomas aí, começar a estudar seu espanhol, né? Praticar, pegar mais segurança aí para poder estudar e ir, né? Fazer o intercâmbio pela Educar. Estamos aí. Então, é isso, gente, por hoje. Espero vocês no próximo episódio também continuem ouvindo a gente. Temos grupo no Telegram falando de práticas, né? Temos o grupo do Telegram para práticas de inglês. E, como a gente já disse antes, vocês podem sugerir pautas através do diversilingua@gmail.com. Até a próxima. Muito obrigada, Juliana. Prazer em receber você. Obrigada, Diego pode se despedir também. Vamos se despedir aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.